Descubra o milagroso plano de Deus, o sagrado segredo de Jó exposto no inesperado redemoinho. No terceiro ano de Joaquim, na terra de Uz, havia um homem chamado Jó, reconhecido como justo e temente a Deus. As bênçãos de Yahvé fluíam sobre sua vida, seus rebanhos eram numerosos, seus filhos e filhas cresciam na harmonia e na alegria. Jó não poupava esforços em oferecer sacrifícios ao Senhor, temendo que, em algum momento, seus filhos pudessem pecar inadvertidamente. Ele vivia em conforto, cercado de tudo que o coração poderia desejar. Contudo, nas esferas celestes, um conselho se formava. A presença de Satanás se fez notar diante do Senhor, e suas palavras incitantes rompem o céu tranquilo. Por acaso Jó teme a Deus sem razão? Acaso não o cercaste de proteção, e a sua casa, e a tudo que possui? Com esta provocação, um desafio emergiu: se Jó fosse despojado de suas bênçãos, sua fé poderia falhar. Em resposta, Deus, na sua infinita sabedoria, concedeu a permissão ao adversário, lançando Jó em um turbilhão de provações inimagináveis. Em um único dia, como um vendaval, tudo que Jó possuía foi-lhe tirado. Mensageiros vieram um após o outro, os rebanhos foram destruídos, seus filhos mortos em um trágico colapso de uma casa. A dor rasgava seu ser como uma espada afiada, e as palavras, "porque eu", ecoavam em seu coração despedaçado. Seus amigos vieram de longe, Elifaz, Bildade e Zofar. Encontraram-no em sua aflição, coberto de cinzas e lamento. Mas as palavras que ofereceram não foram de conforto, apenas tentativas de entender sua dor. "Você sofre porque pecou", diziam, retirando a verdade da soberania de Deus. Mas Jó, com sua alma angustiada, clamava a Deus em busca de respostas, sua voz angustiada ressoando nas profundezas da noite. Dentro desse redemoinho, a aparente ausência de Deus se tornava insuportável. Ele perguntava repetidamente: onde está o Deus que vê o sofrimento? Suas interações com os amigos tornavam-se um campo de batalha, onde verdade e erro colidiam. A aflição crescia como nuvens escuras, ofuscando sua visão da esperança e da restauração. Jó se via em um labirinto de desespero, atormentado por sua busca incessante por justiça divina. Mas Deus não estava ausente. Em meio ao silêncio, ele se aproximou com uma voz poderosa que ecoou entre as tempestades: onde estavas quando fundei a terra? Fala, se é que tens entendimento. O homem, em sua fragilidade, foi confrontado com a magnitude da sabedoria divina. Agora Jó entendia, sua dor não era um sinal de desaprovação, mas um convite à reflexão e à humildade. No clímax de seu reconhecimento, a súplica silenciosa que emergiu de seu interior transformou-se em arrependimento genuíno. Eu falei do que não compreendia, coisas maravilhosas demais para mim. A resposta de Deus não foi apenas o fim do sofrimento de Jó, mas um recomeço esplendoroso. Ele foi restaurado em dobro, com mais filhos e rebanhos, e com isso, veio a verdadeira compreensão do caráter redentor de Deus. À medida que o redemoinho de sua vida se dissipava, a verdadeira lição se desvelava: a perseverança na fé em tempos de desastre é um ato de adoração. O plano de Deus não era apenas sobre Jó, mas sobre a revelação de sua fidelidade, um lembrete de que a esperança reside em sua soberania, mesmo nas travessias mais obscuras. E assim, um novo redemoinho se aproximava, infundindo nele a necessidade de fé e adoração. O que viria a seguir? A jornada de Jó continuava, preparado para novos desafios e revelações. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida, porque a história de Jó não termina aqui. Na quietude que se seguiu à tempestade, Jó se viu em um estado de reflexão profunda. Afinal, embora tenha sido restaurado em bênçãos, uma sombra não desapareceu completamente de sua alma. As perguntas que antes o atormentavam não haviam se extinguido, mas evoluído, agora, surgiam como um eco insistente.
O que mais está reservado para mim, Senhor? Qual é o propósito por trás de toda esta experiência? Lamentava ele. Em meio a seu pensamento, um novo dia amanheceu trazendo consigo uma luz suave. O clarão do sol parecia tocar suas feridas, acalmando sua alma desgastada. Foi então que um mensageiro de Deus se apresentou a ele, não como os outros, que traziam mais notícias, mas com palavras de esperança. Vindo do deserto, com vestes simples mas olhos ardentes, o emissário disse: Jó, o Senhor te fala novamente, e seu desejo é que compreendas as maravilhas de seus caminhos. Com o coração palpitando, Jó escutou cada palavra. Deus tem um plano para ti, e ao que parece, as nuvens que ainda pairam em sua mente não são permanentes, mas são nuvens de transformação. Prepare-se, pois ele chamará você de novo para o campo de batalha da fé, onde a luta não será mais contra você mesmo, mas contra as forças da sua própria dúvida. Jó sentiu um tremor percorrer seu ser. Ele estava sendo preparado para um novo redemoinho, mas desta vez, a cena mudaria. Um desafio de fé maior, mais profundo, estava à frente. Confiar, Jó, mesmo sem entender, sussurrou o mensageiro. Entender significava abrir mão de todo o controle, e, assim, Jó cedeu, deixando sua vontade na porta do Senhor. A palavra de Deus não tardou a se cumprir. Facejantes diante de sua casa, pessoas começaram a se juntar. As dificuldades que Jairus e outros passaram a ser mais um momento de discernimento. Os rumores do que ele havia suportado chegaram a outros cantos da terra. Venham, vejam um homem que perdeu tudo, mas ainda assim adora, diziam todos. Seus amigos, antes céticos, inquietos com suas acusações, agora observavam de longe, murchos com suas palavras improprias. Enquanto isso, uma rixa tácita germinava entre eles. A fé de Jó, ainda firme, tornava-se um farol, um testemunho de que as lamentações e ansiedades não permanecem eternamente em um homem que busca a Deus. E Deus, com sabedoria insondável, começou a criar oportunidades para Jó compartilhar sua história, trazendo ao longo do caminho pessoas que precisavam ouvir a mensagem de esperança que ele agora carregava. Estai firmes, em cada batalha, e deixai que meu plano se desenrole. Esta não é apenas sua história, mas uma testamentação do meu amor, exortava o Senhor, enquanto os desafios aumentavam em complexidade. No entanto, um dia, enquanto Jó proferia suas verdades, uma nuvem densa começou a se formar acima de sua cabeça. O vento começou a soprar, e uma voz profunda ressoou através da brisa: Preparai-vos, pois a próxima fase da vossa prova se aproxima. Não será mais como antes, agora, será um teste que não apenas fortificará sua fé, mas também será um testemunho para todos os que o cercam. Essa revelação abalou o coração de Jó. Tremendo, ele se lembrou de quando ele havia perguntado sobre o sofrimento, e uma nova lembrança veio à tona. Ele não era apenas uma vítima, mas um escolhido, um instrumento nas mãos de Deus. As angústias serviriam como um testemunho vivo da graça e do poder divino. E assim, a jornada de Jó avançava para novas terras de provação, onde a confiança numa soberania divina ainda mais profunda seria exigida. A pergunta que se ergueu em seu coração foi: Senhor, o que mais precisas de mim nesta jornada? Com essa súplica, Jó sabia que estava à beira de uma nova revelação, um mistério ainda por descobrir na soberania de Deus. A próxima etapa havia se preparado, e, com um Senhor que nunca faltou em apoio, Jó se levantou mais uma vez, pronto para enfrentar o redemoinho que estava por vir. O que Deus tinha reservado era um mistério que se desvelaria em cada desafio, uma nova odisseia de fé. Adoração diante do soberano que controla todos os ventos. A luz da manhã trouxe um novo dia, mas a pressão sobre os ombros de Jó parecia quase insuportável. O céu, antes de um azul radiante, agora se tornará um manto cinzento, como se o próprio universo estivesse sintonizado com a batalha que se desenrolava em seu interior. Jó se questionava sobre as provações vindouras, e à medida que o vento uivava, a voz profética que o advertira sobre a nova fase de sua jornada ressoava em sua mente. Preparai-vos, ecoava a voz, cobrindo seu ser com um manto de expectativa e temor. Em oração, ele se prostrou, buscando a face de Deus, e sua súplica se tornou um clamor: Ó Senhor, qual é a batalha que enfrentarei? Que mistério revelará a tua soberania em meu sofrimento?
E Deus, sempre atento às súplicas dos justos, estava prestes a responder. Assim, no silêncio reflexivo, uma nova visão se formou ante os olhos de Jó. Ele viu em espírito a coletânea de vidas e testemunhos que seriam afetados por sua fidelidade. Os rostos de aqueles que chegariam até ele em momentos de necessidade começaram a aparecer como uma visão profética. Compreendeu então que sua dor não era apenas pessoal, havia um propósito eterno por trás dela. Subitamente, um homem se aproximou, trazendo consigo uma má notícia que fez o coração de Jó disparar. Era um servidor seu, com os olhos arregalados e a voz trêmula. Jó, uma calamidade se abateu sobre teu rebanho. Fogo desceu do céu e consumiu tudo. Teus bois e jumentas não estão mais. No entanto, ao invés de desespero, Jó sentiu uma nova força invadir sua alma. Ele se lembrou de suas aflições anteriores, de como havia adorado em meio à devastação. A resposta do Senhor ressoou em seu ser: bendito seja o nome do Senhor. Jó 1h21. Ele sabia que outras notícias poderiam chegar e que haveriam mais desafios pela frente. Então chegou mais um mensageiro, este com outras notícias de perda profunda. Os filhos e filhas de Jó haviam sido tragados por um vento forte na casa onde se reuniam, e a tragédia se abateu sobre sua família. O impacto foi como uma tempestade, balançando sua fé e arrastando seu coração para a profundidade da dor. Porém, Jó se manteve firme, invocando a visão de Deus que lhe havia sido dada. Enquanto os remorsos e as dúvidas tentavam se infiltrar em sua mente, uma nova voz se uniu ao coro celestial, trazendo conforto ao seu espírito. Era o Espírito do Senhor, que sussurrou: o que agora parece perdido, será restaurado duplamente. Tua dor é um caminho que conduz à glória, se permaneceres fiel. Romanos 8h18. Jó então se ergueu do chão, decidido. Em cada uma das provações, ele se firmou na promessa que agora queimava brilhante em seu coração. Nada pode me separar do amor de Deus, proclamou ele em voz alta, desafiando o medo com a lembrança do poder do Altíssimo. E foi nesse momento de fervor que um novo desafio surgiu, trazendo consigo uma reviravolta inesperada. A esposa de Jó, desesperada e confusa, veio até ele com palavras de desânimo. Ainda perseveras em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. No entanto, a sabedoria que habitava Jó não se deixou forçar pelo desespero dela. Ele respondeu: receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Jó 2h10. Estava claro agora que a batalha não seria apenas contra perdas externas, mas também contra a dúvida que poderia ressurgir de dentro de seu lar. Somente confiando na soberania de Deus, Jó poderia atravessar as ondas tempestuosas e ser um testemunho vivo de sua glória. Ao olhar ao redor, Jó viu muitos que observavam seu sofrimento, prontos para avaliar sua fé. E ali, no olho do redemoinho, ele percebeu que suas palavras e ações iriam se tornar faróis para aqueles que lutavam contra suas próprias tempestades. O desafio se tornava claro, a missão se tornava notável. E o preço de sua fidelidade seria um cortejo de bênçãos e revelações que impactariam gerações. Ao erguer os olhos aos céus, ele estava pronto para o que viria, sabendo que estavam por vir novas transformações, novas revelações, e um novo toque do soberano. A pergunta ardente permanecia na atmosfera, ecoando nos céus: quais segredos a soberania de Deus revelará através de minha dor? Era aqui que a verdadeira jornada de Jó estava apenas começando. Uma promessa ainda por se cumprir à vista de todos: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4h04. As horas se arrastavam sob o peso do sofrimento, e o dia escurecia lentamente, refletindo a agonia que o coração de Jó sentia. Os ventos da desolação ainda uivavam, e cada movimento que ele fazia parecia um tremor na sua alma. A dor agora não era apenas uma lembrança de perdas, mas uma presença constante que pesava sobre seu ser. Jó sentou-se sobre a poeira do chão, coberto por chagas e feridas, enquanto se sentia cada vez mais sendo observado. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Sofar, aproximaram-se, seus rostos marcados de preocupação e perplexidade. Vindo de longe, pareciam mais sombras do que homens, com a sabedoria da terra, mas também com limitações humanas. Essa é a sorte do homem íntegro, indagou Elifaz, seu tom manso mas perplexo.
Eis que o justo sofre, enquanto os ímpios prosperam. O que fizeste para que este caos tenha sido levantado contra ti? Sua pergunta ecoou a dúvida que muitos em sua comunidade poderiam estar sentindo, e rapidamente se transformou em um fardo nas costas de Jó. Porém, na profundidade do seu espírito, Jó conhecia a verdade que transcende as circunstâncias. Louve o Senhor em meio à dor, murmurou ele consigo mesmo, lembrando-se da visão que receberá. Direcionou seu olhar para os amigos e disse com firmeza, ainda que ele me mate, nele esperarei, as minhas palavras são de defesa. A bravura que manifestava não era superficial, mas um testemunho de sua confiança nas promessas divinas. Tal confiança agitou os corações dos amigos de Jó, que apenas podiam observar atordoados, buscando na lógica humana uma explicação para o inaceitável. Bildade, o sábio, mas impulsivo, aumentou a pressão. Se és justo, por qual motivo o Senhor te fere? Basta que confesses o que está oculto em teu coração e serás restaurado. Sua intenção de ajudar, embora bem intencionada, se mostrava como uma faca afiada na ferida exposta de Jó. A agonia crescente dentro de Jó cresceu como uma tempestade. Embora desejasse que eles pudessem compreender sua fidelidade a Deus, a dor do isolamento emocional se transformou em uma batalha interna. Em verdade, eu sou um homem que clama do mais profundo do meu ser, declarou Jó, sua voz ecoando como um furacão. Se apenas pudesse dispor um árbitro entre nós, um que pudesse entender a profundidade de minha sufocante ânsia. O espírito que o perturbava parecia revelar-se não apenas pela dor física, mas pela fragilidade da compreensão humana diante do sofrimento. Enquanto eles debatiam teorias e conjecturas, Jó viu que o propósito evidente em sua jornada não era sobre o entendimento humano, mas sobre o íntimo relacionamento com seu Criador. A noite caiu, e as estrelas começaram a surgir como miríades de promessas de fé. A presença de Deus, embora invisível, pairava sobre a cena. Na quietude do desespero, a clareza começou a invadir a mente de Jó. O que era visto como infortúnio, rapidamente virava uma nova visão do papel que sua dor poderia desempenhar. Lágrimas escorriam de seus olhos, mas cada gota levava consigo a liberação de um novo entendimento. A maioria não vê, mas o sofrimento traz consigo uma companhia silenciosa chamada esperança. Ele levantou a cabeça, reconhecendo que a tempestade não era um sinal de repúdio, mas uma preparação divina para um chamado que transcenderia os limites de sua própria vida. E ali, enquanto a noite avançava e as vozes de seus amigos se tornavam um murmúrio distante, uma nova revelação começou a se descortinar diante dele. O que parece um final pode ser apenas um começo. Como um girassol que se volta para o sol, também sou chamado a buscar a luz, mesmo em meio às trevas. Assim, um novo gancho de esperança se formava na aliança entre Deus e Jó. Qual seria o plano divino que esse sofrimento traria à luz? Quais segredos emergiriam no redemoinho pessoal de Jó, onde a fidelidade se encontrava com a soberania? A pergunta ecoava nas profundezas do coração de Jó, envolta nas promessas do Altíssimo, como um mistério ainda por se revelar. A madrugada chegou, trazendo consigo um silêncio quase sagrado. Os ciclos da noite se cumpriram e os primeiros raios de sol tingiram o céu com cores quentes e vibrantes, um prenúncio da glória que se desenrolaria sob as ordens do Criador. Jó, ainda marcado pela dor e pelo sofrimento, sentou-se em meio ao pó, a mente fervilhando com perguntas e dúvidas que não tinham resposta. Seus amigos permaneciam ao seu lado, mas o abismo da incompreensão parecia estender-se entre eles, como uma linha invisível que ninguém ousava cruzar. Como posso clamar ao Senhor teimosamente, quando ele não responde? Murmurou Jó, a voz embargada pela emoção. Ele fechou os olhos e buscou o semblante de Deus em meio ao caos, desejando ardentemente refúgio. Se apenas eu souber onde encontrá-lo, iria ao seu tribunal. A angústia lhe impelia a encontrar um sentido, um propósito, algo que pudesse justificar a severidade de sua provação. Nesse momento, uma brisa suave se levantou, como um sussurro de esperança que atravessava o deserto de seu desgosto. Foi então que a voz de Eliú, um jovem que também havia se juntado a eles, rompeu o silêncio. Aguarda, Jó. O Senhor não se cala, ele responde de maneira que fogem ao entendimento humano. O que te sobreveio pode estar ligado ao caráter misericordioso de Deus. Suas palavras, fervorosas e cheias de zelo,
abalaram a atmosfera pesada que os cercava. O Senhor é maior que nossos méritos e falhas, continuou Eliú, sua voz elevando-se com uma firmeza adorável. Ele não leva em conta apenas o teu sofrimento, mas sempre busca mostrar a sua glória através de tudo. Não é a tua justiça que está em questão, mas a verdade de um plano divino que transcende o que os olhos podem ver. Jó, aturdido pela afirmação desafiadora do jovem, confrontou-se com um eco da sua própria fé. O que poderia resultar de toda esta dor? Que propósito poderia a sabedoria eterna utilizar disso? A pergunta reverberava no espaço como um eco da alma, ansioso por entender. Presta atenção, Jó, Eliú exclamou, com fervor na voz. Quando as tempestades assolam, ele está formando condições para novos termômetros que revelam sua verdade. Assim como o copeiro e o padeiro se encontraram na prisão de Faraó, e o Senhor trouxe à luz o destino de José. A derrota de um coração pode ser a chave para o próximo triunfo de muitos. Uma chama de esperança e iluminada compreensão começou a brilhar nas profundezas do coração de Jó. É essa a verdade que vi? Que perante Deus o sofrimento não é um sinal de derrota, mas um solo fértil onde floresce esperança. Ele abria os olhos lentamente, seus pensamentos se unindo a uma nova percepção da dor. Assim, enquanto seus amigos trocavam olhares perplexos, a tempestade em seu espírito começou a acalmar. Um propósito cósmico começava a ser revelado em sua luta, algo grandioso estava por acontecer. A ideia de que seu sofrimento poderia ter um impacto maior, uma ligação com os destinos de outros, como os ensinamentos divinos que alimentam as almas famintas, iluminou sua mente. E se a minha história serve para fortalecer o crescimento de outros que passam pela prova? Ponderou ele. Seu espírito finalmente se despertava para a possibilidade de que Deus estava prestes a fazer algo mais vasto. Enquanto Jó reavaliava sua dor sob uma nova luz, um novo plano começou a descortinar-se em sua mente. O que se esconde atrás dessa provação? Qual será a revelação que Deus trará, não apenas para mim, mas para as gerações, através da minha experiência? Um propósito divino pairava no ar, um mistério que prometia transformação tanto para Jó quanto para a humanidade que se seguiria. E quando a luz da manhã finalmente rompeu a escuridão da noite, Jó sentiu em seu íntimo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A resposta do Senhor não se faria esperar. A minha voz clamará ao Altíssimo e, em breve, eu ouvirei o que ele decretará sobre mim, ele declarou com nova força. As promessas do Senhor agora ardia dentro dele, uma centelha de esperança na escuridão, preparando-o para a revelação que mudaria tudo. Qual seria a resposta divina para tanto desespero? Que novos caminhos de milagre se abririam no caminhar de Jó, na senda da fé robustecida? Essas perguntas dançavam em sua mente, enquanto a alvorada anunciava um tempo de renovo, a qual deixava claro, este não era o final, mas um despertar glorioso e uma nova estação. Enquanto o amanhecer se desdobrava como um manto de luz sobre a terra, Jó ergueu-se lentamente, sentindo a brisa fresca acariciar sua pele ressequida. A luz que invadia o cenário irradiava possibilidades, e sua alma tumultuada começou a acalmar-se, como uma tempestade que se suaviza após a celeridade do vento. Olhou ao redor e viu seus amigos em silêncio, ainda esperando que a verdade pudesse atravessar o abismo da dor e do entendimento. Nesse instante, como se os céus se abrissem em resposta à busca ardente do homem, uma nuvem escura começou a se formar no horizonte distante. A respeito desse fenômeno, uma inquietação começou a assolar o coração de Jó. O pouco que havia se acalmado encontrou novo vigor na probabilidade de que Deus estivesse prestes a se revelar de maneira sobrenatural. Eliú, percebendo a mudança na expressão de Jó, olhou para o céu em adversidade e declarou: Prepara-te, Jó, porque o Senhor pode manifestar-se de maneira que o teu espírito possa testemunhar a sua grandeza e poder. Uma profunda reverência envolveu o ambiente, como se a própria natureza estivesse em expectativa por algo transcendente. Então, não era apenas o vento que mudava, a terra sob os pés de Jó parecia pulsar com a presença de um propósito superior, como se o próprio Criador estivesse prestes a irromper. Súbito, um redemoinho surgiu com uma força avassaladora, agitando as partículas de poeira e levantando uma cortina de névoa que ocultava o entendimento humano. O coração de Jó bateu em um ritmo frenético, a intimidade do divino estava prestes a ser revelada, e ele era o recipiente dessa experiência transformadora.
Os amigos, assustados, recuaram para trás, enquanto Eliú permaneceu firme, crendo que a voz do Todo-Poderoso finalmente se manifestaria. No auge do redemoinho, uma voz imponente e profunda ressoou, ecoando como um trovão que atravessava não apenas a atmosfera, mas também a essência do próprio ser de Jó. Onde estavas tu quando fundei a terra? Dize-me, se tens entendimento. Jó 38:4. As palavras soaram como chamadas, despertando cada célula de sua existência. Jó, tão pequeno diante da vastidão daquela pergunta, sentiu-se envolto em um misto de temor e reverência. Ele não tinha respostas. Não se sentia mais qualificado para questionar, pois a sabedoria de Deus transcendia toda a lógica humana. A glória do Criador se manifestava, e a dor que antes o cercava agora se desvanecia diante da majestade da sua presença. Eu sou um homem de lábios impuros e não posso estar diante de ti, confessou Jó com a voz trêmula, cravando o olhar no chão como se ele mesmo fosse insignificante. Mas clamei por ti e o meu sofrimento anseia uma resposta. O Senhor não se ergue em defesa para proteger-te das aflições, mas concede ao homem a oportunidade de conhecer o seu coração em meio à dor. A voz continuou, e Jó sentiu a gravidade do que estava sendo exposto. Em cada lágrima há um propósito, em cada grito há um clamor por justiça. O meu plano não é apenas para ti, mas para muitos que virão nas gerações futuras. O redemoinho agia como um símbolo, um poder indomável que não poderia ser contido. O livro da eternidade se abria, e a história de Jó tornava-se uma mensagem que cruzaria os tempos. A angústia que ele enfrentava era parte de um mural maior, sendo espelhos que refletiam a luta e o triunfo da humanidade. E assim, o Senhor falava, desenhando os contornos do divino plano frente aos que têm ouvidos para ouvir. Assim como a aurora se anuncia após a noite mais escura, haverá esperança, haverá redenção. O sofrimento é um convite ao darmos e recebermos. E através de ti, Jó, muitos saberão que existe um Deus que sonda e investiga, que ama e redime. Enquanto as palavras reverberavam em seu espírito, uma nova força surgia em Jó, uma convicção acentuada. Qual será a extensão desse plano manifestado através da provação? Que maravilhas Deus estava prestes a realizar na fragilidade de um homem e como isso culminaria em eternidade. O redemoinho cedeu, mas no coração de Jó, um novo início começava a despontar. Um novo mistério pairava na atmosfera. Qual seria o legado dessa dor transformada? Uma prova do amor divino em ação? O desfecho ainda estava por ser revelado. No silêncio que se seguiu à poderosa manifestação da voz divina, o ambiente estava impregnado de uma expectativa reverente. Jó, tendo escutado as palavras do Senhor, sentiu-se envolto em um manto de humildade e gratidão, enquanto a profundidade do significado de cada frase começava a se estabelecer em seu coração. Ele sabia que um novo capítulo de sua vida estava se desdobrando, mas o que isso significaria para ele e para os seus? Os amigos de Jó, com os rostos pálidos, sentiam o peso das palavras que ecoavam em suas mentes. Bildade, instigado pela gravidade visível da situação, murmurou: se Deus fala assim, certamente há muito a aprender com esta experiência. O que poderíamos fazer, Jó, para entender e compartilhar esse segredo radiante revelado pelo Senhor? É a sabedoria que vem do alto que devemos buscar, respondeu Jó, o tom em sua voz refletindo uma determinação renovada. Não posso, nem devo, guardar para mim a revelação que Deus me concedeu. Minha dor e meus questionamentos têm um propósito. Devemos, sim, ser vozes que anunciam essa verdade àqueles que também sofrem. Enquanto essas palavras atravessavam a atmosfera carregada de poder, o redemoinho diminuiu, mas a presença do Senhor permanecia. A majestade divina ainda pairava, como um quadro vívido pintado na tela do céu, enquanto um novo sopro de vida começava a preencher o espaço onde antes havia uma tensão quase palpável. Então, uma nova onda de compreensão permeou o espírito de Jó. Ele se lembrou das promessas feitas aos seus antepassados. Lembrou-se de Abraão, de sua fé, e de como Deus não falha em cumprir suas promessas. Sim, ele disse firme, eu sou parte de um povo escolhido. A dor que celebro é uma oportunidade para mostrar ao mundo que Deus é fiel mesmo quando caminhamos na sombra da morte. De repente, a voz potente do Senhor irrompeu novamente no ar, como um trovão de esperança. Escuta, Jó, minha sabedoria é como um abismo profundo,
e minha compreensão é insondável. Assim como eu fundei os fundamentos da terra, estabeleci também o meu plano de redenção através do sofrimento. Cada um que encontra em mim uma rocha, encontrará descanso e revitalização. Eliú, percebendo que aquela era uma mensagem que não se restringia apenas aos ouvidos de Jó, levantou a mão, gesto intenso de reconhecimento, que esta seja a luz que guia todos nós. Que cada um de nós tenha uma parte a desempenhar nesse processo divino de cura. Jó olhou para Eliú e para os demais, um suave sorriso de esperança se formando em seus lábios desgastados, enquanto uma nova força nascia dentro dele. Que nossos corações sejam como terra fértil, prontos para colher as sementes do entendimento que o Senhor nos oferece. Que esta dor, uma vez amarga, possa ser transformada em testemunho. A alegria que sentia começou a injetar vida em suas almas exaustas, enquanto os amigos permaneciam como espectadores da transformação. Um silêncio reverente tomou conta do grupo, e enquanto isso, um pensamento audacioso cruzou a mente de Jó, e se ele fosse não apenas um portador de sua própria vitória sobre a dor, mas sim um canal de esperança para gerações futuras. Neste momento de glorioso desvelamento, Jó olhou para o horizonte, onde o sol começava sua ascensão, e a nova intensidade luminosa fez brilhar a forte convicção em sua alma. Assim como o Senhor prometeu, levantarei meus olhos ao céu e proclamarei que a aflição, quando apresentada a Deus, pode tornar-se um antídoto de cura e testemunho. Contudo, em meio a esta esperança renovada, uma sombra de inquietude se aproximava do coração de Jó. Ele se questionava como esta revelação se entrelaçaria com os desafios que viriam a seguir. Poderia ele permanecer firme em sua fé ao enfrentar o que estava por vir? Assim, o desfecho da história de Jó não estava apenas se desenrolando diante dele, mas a trama do divino plano, ainda misteriosa e cheia de promessas, se intensificava. Que outros desafios aguardavam por ele, e que novas provas seriam lançadas sobre seu caminho? Na mente de Jó, uma pergunta ecoava: qual será o reflexo da glória de Deus através da minha dor? Enquanto novos raios de luz do Senhor iluminavam o caminho à sua frente, revelando que o verdadeiro milagre começaria onde a dor se encontrasse com a divina expectativa. Ao amanhecer do novo dia, a brisa suave trazia consigo um murmúrio, como se a própria criação estivesse em escuta atenta. Jó, tomado pela renovação de sua fé, caminhava até o local onde frequentemente se retirava para orar. A cada passo, ele sentia uma mistura de esperança e temor, pois sabia que o Senhor, em sua infinita sabedoria, poderia estar preparando mais situações desafiadoras. Ó Senhor, começou Jó em sua oração, tu conheces o abismo do meu coração e a extensão de minhas dores. Já não clamo mais por justificação, mas por compreensão. Que a tua vontade se faça em mim, e que meu sofrimento, que antes parecia sem sentido, seja agora um vaso de teu testemunho. Enquanto falava, ele sentiu a presença de Deus envolvê-lo novamente. Era um conforto intenso, quase palpável, que o preenchia como um rio de vida. De repente, uma sombra passou no céu, e, olhando para cima, Jó viu uma nuvem escura se formando. Ela se aproximou com uma velocidade surpreendente, como se viesse trazer uma mensagem decisiva. Então, do meio da nuvem, uma voz ressoou poderosa: Jó, prepara-te. Tem sido uma ponte para muitos, mas o caminho à frente é estreito e cheio de dificuldades. A minha obra não é somente para ti, mas também para aqueles que necessitam de esperança nas trevas. Imediatamente, as palavras do Senhor reverberaram na mente de Jó. Ele lembrou-se das conversas que teve com seus amigos, sobre como muitas vezes as aflições são uma porta para a glória divina. O que Deus estava dizendo era claro: sua jornada ainda não havia chegado ao fim, mas estava prestes a testemunhar o imenso poder de Deus de forma indescritível. Farei com que teu sofrimento alcance multidões, continuou a voz, e dar-te-ei forças para suportar a próxima provação. Não estás sozinho. Eu sou o Deus que está contigo nas calamidades. Sentindo um fervor crescente, Jó se ergueu e, em um clamor de fé, respondeu: Senhor, eu aceito. Que cada lágrima que derrame possa ser como semente lançada em solo fértil. Que minha dor seja a chave que abre portas à misericórdia e à bondade que vem do alto. Assim que a última palavra saiu de seus lábios, as nuvens se dissiparam, e um raio de luz irrompeu do céu. Era como um sinal,
um pacto renovado entre ele e seu Criador. A sensação de que um novo desafio estava a caminho não mais o aterrorizava, mas provocava uma expectativa ardente em seu coração. Os amigos de Jó, que o observaram de longe, não puderam deixar de sentir a transformação que se desenrolava diante deles. A vida no semblante de Jó emanava uma nova força, como as raízes de uma árvore que se firmam mais profundamente após uma tempestade. Eliú, percebendo a gravidade da cena, aproximou-se ainda mais, e com um estado de espírito reverente, disse: Jó, o Senhor parece estar preparando algo grandioso. Qual será a sua revelação, e como podemos nos unir a ti neste caminho futuro? A pergunta ressoou na mente de Jó, enquanto ele olhava para seus amigos. A unidade em torno de sua dor e a busca pela verdade poderiam se transformar em um testemunho poderoso. Era necessária preparação, assim como um exército que se arma antes da batalha. Que cada um de nós busque a face de Deus nesta hora, respondeu Jó, contendo a emoção. Que não olhemos para as circunstâncias com desespero, mas com fé. O Senhor está movendo corações, e o propósito dele se tornará claro no tempo certo. Enquanto a luz quebrava sobre a terra, com as flores começando a brotar nos campos, Jó, percebendo que o desdobrar do plano de Deus quase alcançava um novo estágio, concluiu: a cada dia, a glória de Deus será revelada, e mesmo na calamidade haverá um poema de redenção. O que vem a seguir, Senhor, é o verdadeiro teste da nossa fé. A nublada expectativa pairava sobre eles, assim como o mistério do que estava por vir. O Senhor tinha um plano grandioso, e a obra de redenção de Jó mal começava a se desenhar. Entretanto, na mente de Jó, uma nova pergunta se formava: como será a sua manifestação entre nós e o que o Senhor deseja edificar por meio de nossa experiência partilhada? E assim, neste novo capítulo, os ventos da providência divina começavam a soprar novamente, abrindo o caminho para que a história da dor se tornasse a história da esperança. Enquanto a luz do dia se intensificava, Jó e seus amigos se reuniram novamente ao pé da colina, onde o espírito de expectativa pairava no ar. A atmosfera estava carregada de um peso sagrado, como se um novo ciclo de revelações estivesse prestes a se desdobrar. Com o coração em oração e fervor em suas almas, começaram a compartilhar suas impressões sobre a visita celestial que Jó acabará de ter. Os planos do Senhor são insondáveis, começou Eliú, olhando nos olhos de Jó com uma sinceridade tocante. Se Deus te escolheu como um canal para a esperança, então temos o privilégio de caminhar ao teu lado. Mas, como se preparar para o que está por vir? É verdade, respondeu Jó, sua voz transbordando fé. Mesmo em meio à dor, Deus nos dá discernimento. Não busco responder todas as perguntas, mas quero seguir sua direção. Se temos que passar por tribulações, que seja para manifestar a sua glória. Os amigos se entreolharam, absorvendo a profundidade da convicção de Jó. Zofar, sempre tão contundente em suas afirmações, ponderou: mas a dor pode parecer insuportável. O que poderemos fazer quando o sofrimento tentar nos desviar do caminho? Jó olhou para a vastidão do céu, onde a luz e as nuvens dançavam em harmonia. Deus nunca disse que seria fácil, mas prometeu estar conosco no fogo da fornalha. Assim como nas palavras do profeta Isaías: quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não arderá em ti. Isaías 43:2. Devemos nos unir para nos encorajar. Que cada um de nós possa se tornar um suporte para o outro. Com essas palavras, um silêncio sagrado se instalou entre eles. Cada um começou a refletir sobre suas próprias lutas e a necessidade de permanecer firme em fé. Assim, enquanto o dia avançava, iniciaram um período de oração conjunta, clamando a presença de Deus por proteção e sabedoria. De repente, uma ventania começou a soprar, levantando poeira e folhas do chão. A atmosfera carregada parecia prestar homenagem ao sobrenatural, e uma nuvem inusitada começou a se formar novamente acima deles. Este fenômeno era diferente, mais intenso e vibrante, como se tivesse trazido consigo uma mensagem através da tempestade. Olhem! Exclamou Eliú, apontando para as nuvens em movimento. Parece que o Senhor está respondendo. A ventania aumentou e,
ao girar e se agitar, formou um redemoinho sagrado que descia como uma coluna de luz. O temor e a reverência tomaram os corações. Jó, sentindo o poder da manifestação divina, fechou os olhos e buscou a voz de Deus em seu espírito. Da ventania, surgiu uma voz poderosa, que não era mais um murmúrio, mas um clamor fônico que enchia o vale. Jó, ouve. O tempo de revelar o que estava oculto se aproxima. O propósito que tenho para ti é maior do que as tuas dores. Levanta-te, e seja forte. Cada lágrima tua será convertida em testemunho, e a minha mão te guiará através das inevitáveis tempestades. Assim como os trovões pronunciam juízo, as palavras reverberaram na alma dos amigos de Jó, trazendo um novo entendimento sobre o propósito divino. Enquanto o eco da voz desaparecia, um momento de silêncio se instalou, como se a criação inteira estivesse em pé de escuta. Então, novamente, a voz falou: haverá um desdobrar da minha promessa, e com ela, um novo amanhecer. Preparai os vossos corações, pois o que está por vir será uma demonstração da minha fidelidade e poder. Jó abriu os olhos, o brilho do céu ainda vividamente presente dentro dele. Eis o Senhor! Estaremos prontos. Deixe que se faça a sua vontade, em toda a sua plenitude. Naquele instante, os amigos de Jó perceberam que não estavam apenas partícipes do sofrimento, mas também testemunhas de algo que transcendia suas expectativas. Deus estava tecendo um plano, e a luta seria apenas o primeiro passo para um milagre que abarcaria não apenas as vidas ao redor de Jó, mas todas as gerações que viriam. Havia um plano divino de restauração em andamento, e embora ainda não pudesse ser totalmente compreendido, o incrédulo se tornaria crente. À medida que as nuvens se dispersaram lentamente, deixando um céu azul limpo, os corações se uniram em um firme compromisso: buscar o Senhor, honrando-o em cada chefia que a vida trouxesse. Assim, o dia do novo começo estava se aproximando, mas o que isso significaria para todos eles? O mistério pairava no ar, e a revelação apenas começava a se descortinar. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito na história de Jó e de sua oportuna aprovação. Na alvorada de um novo dia, Jó, agora repleto de firmeza e determinação, olhou para seus amigos reunidos ao seu redor. A mensagem do Senhor ainda ecoava em seu ser, uma promessa de que cada lágrima poderia se transformar em testemunho da grandeza e fidelidade divina. Com as palavras da voz poderosa gravadas em sua mente, ele levantou-se, pronto para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Hoje, vamos nos preparar para aquilo que Deus tem reservado, disse Jó, sua voz firme, mas cheia de ternura. Não vamos permitir que a dor nos cative, mas sim que nos impulsione a buscar o propósito que o Senhor tem para nós nesta jornada. Ele faz, Bildad e Zofar, agora mais serenados, assentiram em concordância. Sentíamos que, após as palavras de Deus, uma nova era de compreensão e propósito se iniciava não apenas na vida de Jó, mas também nas deles. Cada um deles havia sido moldado pela experiência, e naquele momento se tornaram mais que amigos, tornaram-se uma comunidade de fé, entrelaçada pelo reconhecimento das lutas e das vitórias que ainda viriam. Enquanto caminhavam juntos para um lugar de oração, os ares estavam preenchidos com uma eletricidade espiritual. Jó, com o olhar fixo no céu, começou a clamar ao Senhor: ó Deus, que cada um de nós seja um farol de esperança para os que ainda estão na escuridão. Que nossas vidas sejam moldadas pela dor, mas transformadas pelo teu amor. À medida que as palavras fluíam, uma nuvem de glória começou a se formar mais uma vez. Este fenômeno não era apenas um sinal, mas uma confirmação da presença divina. A atmosfera ao redor parecia vibrar, a terra respondendo à súplica de um homem cuja fé tinha sido provada como ouro refinado no fogo. Então, a voz do Senhor irrompeu novamente, desta vez com um tom de ternura e autoridade. Assim como as tempestades podem parecer avassaladoras, também vêm para trazer melhorias. Preparem-se, pois um novo teste se aproxima, e com isso, a revelação da minha glória. Não tema, pois estou convosco. Os corações de Jó e de seus amigos pulsaram em uníssono, e eles sabiam que um desafio iminente se aproximava. Mas, ao invés de temor, havia uma expectativa fervorosa, como uma família unida diante de um novo amanhecer. Vamos nos fortalecer uns aos outros, sugeriu Bildad. Que possamos orar não apenas por nós, mas por um mundo que anseia por esperança. Assim,
uma atmosfera de oração se formou, e a intercessão começou a fluir como um rio. Cada um deles trouxe suas súplicas, e na comunhão com o Senhor, suas vozes se tornaram um poderoso clamor. O sol começou a brilhar mais intensamente, como se a criação estivesse respondendo ao poder dos justos em oração. Enquanto a oração se intensificava, uma visão irrompeu nas mentes de Jó e seus amigos, uma multidão sedenta, buscando alívio de suas dores. Cada um deles se viu como representantes de Deus, chamados a levar a mensagem de esperança que surgia em meio à adversidade. Era uma tarefa monumental, mas com a certeza de que o Senhor os guiaria. Foi então que uma voz suave que não vinha do céu, mas das suas próprias almas, se levantou com força e convicção: nós somos testemunhas a serviço do Altíssimo. O sofrimento não será em vão, nossa dor será transformada em poesia divina que traz vida àqueles que estão à margem da desolação. A unidade entre eles se tornava um símbolo não apenas de superação pessoal, mas de um chamado coletivo para tocar vidas que precisavam desespero de esperança. A transformação que vivenciaram em suas próprias almas agora se tornava uma missão. Com a expectativa fervilhando, eles sabiam que o testemunho de Jó muito em breve alcançaria muitos que ainda estavam perdidos nas trevas. Entretanto, na medida em que se preparavam para as batalhas que viriam pela frente, duas questões permaneceram no ar como um mistério: qual seria a natureza das dificuldades que ainda os aguardavam? E como isso afetaria o desdobrar do plano soberano de Deus em suas vidas e nas vidas dos que ainda não conheciam sua verdade? Com essas perguntas, Jó e seus amigos perceberam que, enquanto estavam prontos para agir, havia um propósito mais profundo em meio a cada desafio, que apenas o tempo revelaria. E assim, enquanto o sol se erguia mais alto no céu, um novo ciclo começou a florir. O futuro os aguardava, e a promessa de uma nova revelação estava no horizonte, como um campo vasto de flores esperando ser cultivado. Preparados para o que estivesse por vir, com corações edificados e a fé renovada, eles avançaram, certos de que o plano soberano de Deus continuava a se desdobrar diante deles, como um grandioso mistério a ser revelado.